conversar hoje na Parashat Be'alotcha. O começo da Parashat fala sobre a menorá que se acendia no Beit HaMikdash, mas a continuação fala de um tema que é um tema que tem que ser tratado com delicadez, que é o Pesach Sheni. Pesach Sheni é o segundo Pesach. O segundo Pesach quer dizer o seguinte, a princípio, que uma pessoa que estava, a história, né, que a Parashat conta, e depois que fizeram o primeiro korban, o primeiro sacrifício de Pesach, no dia 15 de Nissan, tinha um pessoal que estava tamer, nefesh adam, que estavam impuros. Uma pessoa impura não pode fazer o korban, não pode sacrificar o korban. É um korban que todo mundo tem que fazer. E esse pessoal que estava impuro chegou um mês depois, logo depois, e falou: olha, a gente estava impuro na época do primeiro korban, e por que a gente vai perder a oportunidade de fazer um korban tão importante para Deus? E a resposta não tardou a chegar. Deus disse, Moshe Rabbeinu vai até Deus, Deus responde então que realmente eles estão certos, então quem estava impuro pode fazer, a segunda época se chama, né? Segunda época do korban vai ser feita no dia 15 de Iyar. Quem quiser pode fazer korban. Qual a diferença halakhica? Que a gente sabe que em Pesach não se come hametz, não se come pão fermentado, nada que foi fermentado. O Pesach Sheni é permitido comer qualquer coisa que você quiser junto com o korban. Mas a pergunta continua sendo válida, que é: como pode ser que a Torá está sendo mudada? Quer dizer, se Deus tinha a intenção de dar essa sua segunda oportunidade, que dê. Que na Torá já esteja escrito que é uma parashá, vamos dizer assim, reformista, como quem diz, vamos mudar a Torá então agora, de acordo com o que as pessoas pedem. Quer dizer, alguém chega amanhã e fala: olha Deus, por que a gente não pode ir de carro para a sinagoga? Por favor, a gente não quer perder a oportunidade. Ok, então para quem quiser, como é que funciona essa história aqui? Não estou entendendo. E a Torá nem esconde essa circunstância que você falou, porque ela fala: Vayomer Moshe, Moshe fala para eles, que vieram perguntar para ele, Imdu, fica aqui, espera, Vaishma Maitzav Hashem Lachem. Fica aqui, aguarda um minuto, eu vou perguntar para Hashem o que ele vai ordenar vocês fazerem. Boa pergunta. Um minuto só, aguarda um minuto na linha, eu vou perguntar o que fazer. E a Torá ainda te fala que foi feita assim. Ela não esconde nada e não enfeita nada, e tem esse passuco no meio, e depois fala Vayomer Hashem el Moshe lemor, e aí começa o anunciado dessa mitzvah que você falou agora, como é que faz esse Pesach Sheni. Na verdade, a Torá tem algumas saídas dessa. Na continuação tem a história dos Bnot Tzlofchad, as filhas de um indivíduo chamado Tzlofchad, que ele faleceu, e talvez eles não iam ter, o pai dela, a família dela não ia receber a Nahalá, não ia ter a parte do quinhão da terra, por causa que elas são filhas e não são filhos. E aí Moshe pergunta, que tem uma emenda, outra emenda lá, que sim, tem outra haluká, que elas casam, tem uma pitaron, tem uma solução alárrica, que elas vão casar dentro da tribo, e aí a tribo não vai perder em relação às outras tribos. E Deus fala: elas estão certas, tem que falar isso para elas. Como se fosse que a Torá ainda não foi fechada. Parece que não está fechado. Tem uma pior ainda de todas. A pior de todas, que não aparece muito, é na Parashá passada. Na Parashá passada, que a gente fala que foi inaugurado o Mishkan, e Moshe, ele põe óleo nele e está santificando o Mishkan. E aí acontece uma coisa incrível que passa quase despercebida, está falando, vai crivo na Israel, Rashei Beit Avotam, Remnesi Avatot, os presidentes de cada tribo trazem uma oferenda para o Mishkan. E aí está falando assim, vai viu et korbanam lifnei Hashem, eles trouxeram a oferenda deles, está a descrição aqui da oferenda. E aí depois Hashem fala para Moshe, Vayomer Hashem el Moshe lemor kach meitam, pega deles. Ou seja, tem uma pergunta aqui que a Torá omitiu, que Moshe falou: o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que fazer korban dos Nesiim? Que história é essa do korban Nesiim? Eu não estou sabendo nenhum korban Nesiim que eu tenho que fazer. E aí Deus fala para ele: kach meitam, veio lavod et avodat ha'el moed, venatat otam el levim, ishke avodato, vekach et ha'agalot. Aí depois tem uma parashá imensa que faz a descrição de cada oferenda de cada nasci, que a gente lê em Hanukkah e tal, e também lê em Nissan, que é também que aparece que foi improvisado aqui, não era para acontecer, que teve uma iniciativa dos Nesiim de trazer esse korban, e Hashem fala para Moshe: então, pega deles. E aí foi criado como se fosse uma parashá inteira da Torá, grande, de cada oferenda, de cada nasci. O primeiro dia esse nasci trouxe, o segundo nasci trouxe. Então, isso piora a pergunta que você fez. O que é toda essa improvisação da Torá?
É claro que teologicamente a gente não vai aceitar que Deus não sabe o futuro. Deus sabe que as notas sofridas vão vir. E sabe que tem uma pessoa que está impuro. Não é nem futuro. E tem a situação presente, que eles estão impuros. Então não pode fazer o corban de Pesach. Então, como é que é? Deus sabe porque ele já não escreveu na Torá todas as alachot. Fechava a Torá e falava, aqui estão todas as alachot, por favor. Isso é realmente assim. Mas aí a gente vê que tem uma elegância nessa história. Que a Torá não é totalmente vertical. Não é só leis que estão te julgando de cima para baixo, te julgando todas as leis, como se um códex, tal. Tem os códigos antigos, o Código de Hammurabi e outros códigos que tinham na antiguidade, que é todas as leis, é só estatutos. Pá. Você vê que a Torá, ela trouxe algumas leis dentro de um contexto. Ela podia ter escrito que tem o Korban Sheni para quem está impuro, mas não. Mostrou a situação e Moshe perguntou para Hashem, Hashem falou para ele, nesse caso é assim, e nesse caso é assim, nesse caso é assim. Então isso pode se entender de várias maneiras. Uma maneira boa a gente entender é entender que o mundo é interativo. E uma das coisas que a gente está aqui no mundo é para aprender. E o mundo vem por interação. As coisas acontecem na nossa vida por interação. Deus já não te joga muitas informações, às vezes. Tem coisas que você aprende pela experiência que você passou na tua vida. Você teve eu tive um tipo de experiência, você teve outra. E dentro do contexto que eu vivi, eu recebo informações. Por quê? Porque, na verdade, se a gente for pensar de maneira bem profunda, a gente está numa escola muito sofisticada de desenvolvimento. E nesse mundo, não é uma escola, todo mundo senta na mesma sala, cada um na sua mesinha e recebe a mesma aula. Eu recebo, às vezes, uma aula, você recebe outra aula, dependendo dos meus atos e dependendo do ato do outro. O Rabino Aryeh Kaplan, Zichrono Livracha, que foi um grande rabino que escreveu vários livros, ele costumava trazer a figura daquele enxadrista que joga uma simultânea com 20, 40 pessoas. Tem um grande mestre de xadrez, e em vez de jogar só comigo ou com você, tem uma mesa em forma de U, e tem 40 pessoas lá, 20 pessoas, e ele vai passando, dependendo, ele vai reagir de acordo com a jogada de cada jogador na mesa. Então, quando o Kadosh Baruch Hu tem essa interatividade com a gente. Ele traz a coisa, você aprende a coisa quando você está nessa situação. Então isso aí tem várias consequências. Uma consequência moral, que você entende que muitas vezes acontece com a gente na vida, é a gente que criou a situação, e a gente para a gente aprender isso. E tem um lado bom também, de a gente pensar que se você está numa escola e te botaram numa situação, numa certa lição, provavelmente você tem os recursos internos para poder enfrentar essa situação. Porque a situação que você está passando é parte de alguma aula que você está precisando receber. Essa nisayon, essa coisa que você está passando, alguma coisa que você vai receber. E provavelmente seria muita falta de consideração da providência divina de botar em situações que você não tem o que aprender com elas ou que você não pode se desenvolver e se enfrentar com elas. Isso é uma anedota famosa racídica que tem eu não sei se eu já contei aqui, mas a gente já pode falar de repetir coisas por tanto tempo. Mas tem um comerciante que antigamente que ele tinha um navio e o navio afundou no mar. E contaram para ele que o navio afundou, ele entrou em colapso. Entrou em colapso, ele ficou deitado em estado vegetativo na cama. Ninguém sabia o que fazer. E chegaram pro rabino da cidade e falaram: olha, o fulano tal, o navio dele afundou e ele está em estado de choque na cama há alguns dias e não sabe o que fazer com ele. Aí o rabino falou: olha, vocês cheguem no ouvido dele e falem que o navio não era dele. Que o navio não é dele, é de outra pessoa. E aí algumas vezes repetiram para ele que o navio não era dele, o navio é de outra pessoa, o navio é dele, e realmente ele acabou acordando e acabou acreditando que o navio não era dele e ficou bom. E depois de alguns dias descobriram que a sugestão que o rabino falou de falar que o navio não era dele, realmente era verdade, o navio não era dele, o navio era de outra pessoa e teve desinformação, acharam que o navio é dele. E chegaram para mim: como é que você sabia? Você é um navio, você é um profeta? Não. Eu parti do princípio que se Deus manda uma calamidade para alguém, ou manda alguma coisa para alguém, é algo que ele pode poder enfrentar. Quando vocês falaram para mim que ele entrou em colapso, eu entendi que provavelmente esse navio não pode ser dele, porque não era uma coisa que ele estava conseguindo enfrentar. Então, no nosso mundo tem toda essa interatividade que a gente tem que aprender a receber, respeitar e trabalhar com ela. E a Torá também usa disso. A Torá não bloqueia, ela espera às vezes um assunto ser levantado para dar um moral. Não vai te dando já um moral direto.
É um assunto que vai acontecer, um Porque a gente contexto vai não pode acontecer. continuar com isso hoje em dia também, então. Vamos continuar então com essa interatividade na Torá. Em algum momento foi. Problema, a gente pode. Sim. Vamos variar, vamos mudar, Sim. vamos. E existe a época de Am Israel, na época do primeiro tempo, que tinha profecia, e se fazia perguntas para Neviim, e as coisas não estavam, e depois a coisa mas profecias para Neviim, de acordo com o Rambam, profecias para Navi, um profeta só pode mudar uma lei da Torá se for algo momentâneo, como diz o Rambam, que nem o Elial em Be'er Carmel, na montanha do Carmel, que ele falou para fazerem korban fora do santuário. Mas isso foi uma Horat Shah, como se fala em hebraico, ou seja, um mandamento momentâneo. Mas mudar uma coisa para todo sempre, a princípio, isso não pode ser feito na Não mudar, mas, por exemplo, antigamente falavam que alguém queria saber qual é a profissão dele, ia num navio, ou alguém chamou HaKodesh, e ele, o Rebbe Shoresh Mishmato, olhava a raiz da alma dessa pessoa e falava. Não assunto de Alahá, mas outros assuntos, às vezes, a pergunta era igual uma médium, às vezes, Leavdil. E aí era... E tinha isso. Mas eu acredito que é como dizem os Hassidim, que a Kadosh Humedaber, os Hassídicos do Rabi Nachman de Bresla falam que a Ashgaha toda hora fala com você, o que está acontecendo no mundo. Você diz, então, é uma mensagem para você. A ideia do Pesach Sheini é transferir a ideia da interatividade com a pessoa, para mostrar que a Torá é uma coisa viva dentro da gente, que não é uma coisa que foi entregue e acabou, e sim que é uma coisa que vai se desenvolvendo com os devidos cuidados, obviamente, de não transformar a Torá. E eu acho que tem que botar mais um ponto, colocar mais um ponto importante aqui que as pessoas não costumam entender. Muita gente acha que a Torá foi terminada, entregue completamente no Monte Sinai, que não é verdade. A Torá foi entregue no final dos 40 anos que eles estavam no deserto, antes da entrada na terra de Israel. Está escrito, Oel Moshe Be'eret HaTorah Azot, ou seja, no final teve uma cerimônia. Moshe Rabbeinu escreveu toda a Torá até o final da história dos 40 anos, como a gente acompanha aqui, que toda a Torá do Pesach Sheni não foi entregue no Monte Sinai. Ou seja, a entrega do Monte Sinai não terminou no Monte Sinai. O Monte Sinai foi, na verdade, não a outorga da Torá. Eu diria que o Monte Sinai foi a outorga do começo da Torá e também a nomeação de Moshe Rabbeinu como o profeta que tem a função de transferir a Torá para o povo de Israel. Essa foi a intenção, mas a intenção não foi transferir toda a Torá, apesar que a gente encontra nos Chachamim também que os 10 mandamentos incluem de maneira interior, em explicações mais profundas, todas as 613 mitzvot. Está óbvio que de maneira aberta não foi entregue toda a Torá e por isso deixou aberto então ainda durante os 40 anos. A Torá não foi escrita, mas ela foi entregue. Que Moshe desce do Har Sinai com o que a gente fala pelo Rambam no Sefer Abrit, que é do Bereshit até alguns meados do Sefer Shmot. Mas não, e durante os 40 anos ela foi escrita devagar. A gente tem ainda mitzvot, a gente tem mais algumas mitzvot que aparecem na Torá que ainda não foram escritas. Que ainda não foram escritas ainda. Sim. Mas é verdade que isso é importante, que as pessoas estejam envolvidas com a Torá e também mostrar, talvez que, eu diria assim até, que o Pesach Sheni, toda a essência da mitzvah do Pesach Sheni que foi criada, não dava para ser mostrada antes, porque a essência do Pesach Sheni é que quando as pessoas querem muito fazer o Pesach Sheni, têm vontade de fazer o Pesach Sheni, a mitzvah então ela surge. Então, esse é o contexto que era para ser trazido, porque a Torá quis mostrar o contexto para falar que eles queriam fazer. Não é que, se não tivesse trazido essa história, igual você está falando, ia parecer que, escuta, vocês não fizeram, e a Torá está sendo impetuosa, quem não pôde fazer, tem que fazer agora o segundo. Não, esse não foi o contexto. O contexto de pessoas que queriam fazer e sentiam falta. Lá Manigrá, eles falaram, porque a gente está sendo prejudicado. Nós estamos sendo prejudicados. E dentro desse contexto, realmente foi trazido. O que você queria completar? Que história você queria completar? Não, eu só tenho uma historinha que uma vez um parente muito próximo meu falou que ele voltou perplexo de uma vez da sinagoga e falou, eu não entendi o que aconteceu. Eu perguntei para alguns senhores de idade na minha sinagoga, Moshe desceu com o que do Sinai? Com as tábuas, com a Torá inteira? Ele fez essa pergunta para alguns senhores na sinagoga e cada um começou a dar respostas diferentes para ele. Um falou para ele, Moshe desceu com as tábuas da lei. Outro falou, desceu as tábuas da lei e desceu com toda a Torá escrita. Como toda a Torá escrita? Tem coisa que ainda não aconteceu? Tem 40 anos ainda pela frente? Como isso pode estar? Ele falou, não desceu com nada. Então, geralmente, essa pergunta ficou na minha cabeça durante muitos anos, que isso foi na minha infância. E quando eu cheguei numa idade mais velha, eu estava em Yeshiva, falei, bom, vamos começar a pesquisar quais são as idiotas dessa história. E uma das coisas muito boas, educativas, eu não sei se tem em português, é o livro Akdamah Lepirush Mishnah do Rambam. O Rambam, quando ele era jovem, ele escreveu a introdução, um comentário de toda a Mishnah, e a introdução dele, ele explica exatamente como a Torá foi entregue
e como ela foi até transmitida durante o deserto, como Moshe ensinava a Torá, e quantos livros ele escreveu no último ano, entregou um livro para cada tribo. Tem uma descrição muito pormenorizada, que é baseada no Talmud, que fala exatamente como foi toda essa transmissão. E a opinião mais aceita é o que o Ramban diz, que eu comentei antes, que essa resposta que eu recebi a resposta depois de 10 anos depois, que é que Moshe desceu com um rolozinho pequeno, além dos 10 mandamentos, que é o de Bereshit a meados do Shemot, e claro que ele recebeu a transmissão íntegra da Torá, mas a Torá foi realmente escrita no decorrer dos 40 anos no deserto. No deserto, deixando mais uma vez a participação das pessoas, mostrando que cada pessoa também é uma parte da Torá, não é uma coisa unilateral a Torá. Tá? Exatamente. É uma coisa bilateral com a participação das pessoas também. Mesmo no YouTube. Mesmo no YouTube também. Mesmo no YouTube. Para quem quiser escrever pra gente. Tá bom, vamos parar por aqui então. Tem muitos pontos aqui ainda para ponderar. Shabbat mas shalom. por enquanto, Shabbat Shalom para todo mundo. Tudo de bom.